Eles eram seres de luz pura, destinados a observar, a guiar. Mas algo mudou. Quando eles olharam para nós falamos sobre os filhos deles, os gigantes. Os nefilins que dominaram a Terra Antiga. Vocês viram, no último vídeo, o caos que eles causaram. Mas e os pais? O que aconteceu com os arquitetos originais dessa rebelião? A Bíblia os chama de filhos de Deus, em Gênesis 6. Mas textos mais antigos, escondidos por séculos, dão a eles outro nome. Um nome que ecoa medo. E a pergunta mais aterrorizante não é o que eles fizeram há 5.000 anos. A pergunta é: e se os anjos caídos nunca foram embora de verdade? Para entender a profundidade dessa conspiração cósmica, precisamos ir além do Gênesis. Precisamos abrir o livro de Enoque. Enoque, o bisavô de Noé, descreve não apenas anjos, mas uma ordem específica. Ele os chama de vigilantes. Eram 200, liderados por um ser chamado Senjasa. Eles fizeram um pacto sombrio no cume do Monte Hermon, um juramento de sangue para desafiar o céu e tomar as filhas dos homens. Eles sabiam que estavam condenados no momento em que tocaram a terra. Mas a luxúria não foi o único crime, foi a troca de conhecimento. Eles trouxeram tecnologia proibida. Outro líder, Azaziel, ensinou os homens a fazer espadas, facas e escudos. Ensinou a guerra. Outros ensinaram feitiçaria, astrologia e a arte da sedução. Eles corromperam o DNA humano e a mente humana. A Terra se encheu de violência porque os vigilantes nos deram as ferramentas para nos destruirmos. O caos foi tão absoluto que a única solução foi um reset total. O dilúvio. A água limpou a terra dos gigantes. Os corpos físicos dos nefilins foram destruídos. Mas o que aconteceu com os pais deles? Os vigilantes eram imortais. A água não podia matá-los. O julgamento deles foi específico e aterrorizante. O livro de Enoque diz que eles foram amarrados e lançados em abismos da terra. Mas a Bíblia confirma isso no Novo Testamento, em passagens que muitos ignoram. Escute o que diz Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram a sua origem, mas deixaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado em cadeias eternas, na escuridão para o juízo do grande dia. E Pedro confirma: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tartaru, nível mais profundo do abismo. Azazel, Senjasa. Eles não estão no inferno governando. Eles são prisioneiros de segurança máxima. Se os vigilantes originais estão presos, então acabou. Certo, errado. E aqui está a peça final do quebra-cabeça. O segredo que conecta o mundo antigo ao seu noticiário de hoje. Voltemos a Enoque. Ele explica algo perturbador. Quando os nefilins, os híbridos, morreram no dilúvio, seus corpos pereceram. Mas eles eram parte espírito angélico. Esses espíritos não podiam subir ao céu e não tinham mais corpos na terra. Eles se tornaram os espíritos malignos que vagam pelo mundo. O que chamamos hoje de demônios. Eles são os agentes livres dos vigilantes presos. Sem corpos, eles buscam habitar, oprimir e influenciar. Eles continuam a agenda de seus pais: corrupção, engano e destruição da humanidade. Quando Paulo escreve em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, ele não está falando de metáforas. Ele está falando de uma hierarquia espiritual real, nascida daquela rebelião antiga. Os anjos caídos não são apenas mitos de poeira e pedra. Eles são a origem de uma guerra que ainda está sendo travada. Os generais estão presos no abismo, mas seu exército fantasma está solto entre nós. A influência deles hoje não é mais ensinar a forjar espadas de bronze. É na corrupção moral, na normalização do oculto, na ideologia que afasta a humanidade do Criador. A tática mudou, mas o objetivo é o mesmo. Os mistérios bíblicos não estão lá para nos entreter. Estão lá para nos preparar. A história dos vigilantes é um lembrete de que o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual é mais fino do que imaginamos. Eles ainda sussurram. A pergunta é: você está ouvindo?